essa pergunta, que é uma grande inquietação, sobretudo para nós que vimos trabalhando com a educação à distância já há algum tempo. A educação à distância é a solução em tempos de emergência? E essa é a questão. O termo reflexivo aí é a solução? É porque de tempos em tempos, e assim já há algum tempo, a educação à distância ela aparece em situações como essa como solução para resolver os problemas da educação. Essa é toda a questão. E aí é preciso que a gente faça peça um cenário, mostre um cenário, para que as pessoas possam entender realmente o que é a educação à distância e o que, é que as pessoas estão propondo para se fazer agora. E isso tudo envolve uma discussão bem mais ampla. Essa inquietação, assim que iniciou esse problema com a questão do Covid e tudo mais, eu e os meus colegas que trabalham na área do Brasil, e alguns até fora do Brasil, a gente começou a se inquietar com esse discurso. Vem aí a educação à distância. A educação à distância vai solucionar esse problema da emergencial. A educação à distância é a solução. Deveria e poderia ser a solução. Se. E aí esse se, antes que a gente inicie a falar realmente, lembrando que aqui não tem receita pronta. A discussão é sobretudo para que a gente possa refletir sobre o momento, quais as condições que a gente temos e o que de fato é a educação à distância. Essa é a questão agora. Bem, toda essa motivação, ela aumentou mais ainda, essa minha inquietação mais ainda, quando do início dessa história toda as universidades resolveram parar. Não, vamos trabalhar com a educação à distância agora para solucionar o problema dos alunos que estão em casa, os alunos do presencial. E aí, logo a seguir, vieram as escolas públicas e algumas instituições particulares também de ensino superior e algumas instituições de ensino da educação básica pública também. Surge toda essa história. E as inquietações começaram. E um colega meu de Minas, ele publicou nas redes sociais, como tantos outros publicaram nas redes sociais, discutindo sobre isso. Semana passada, um colega meu da Federal do Ceará, o Eduardo Junqueira, também já publicou uma matéria nas redes sociais dele e também no site que a gente trabalha, falando sobre essas questões da educação à distância, os usos das tecnologias na educação. Ele se inquietou com isso e teve como base um artigo que foi publicado também essa semana, da Educase Review, que fala justamente sobre essa questão. E aí, assim, nos últimos dias, essa discussão pipocou. Para além desses artigos, várias falas nas redes sociais de alguns amigos meus, alguns colegas vieram questionar, professora Francimeire, como é que a gente vai fazer isso? Isso é educação à distância? O que está se fazendo? Não é só uma educação mediada por tecnologia, isso é uma educação online. E assim, essas terminologias e as apropriações, algumas vezes indébitas, de algumas tecnologias e usos que criam de fato a confusão. Então, é preciso que a gente crie esse cenário. E essas falas, essas inquietações, essas preocupações surgiram nas redes sociais. Eu li vários relatos de professores, tanto daqui do Maranhão quanto de São Paulo, e viram até meme agora, né? Tem alguns memes aí que as professoras que viraram youtubers, que viraram blogueirinhas, que agora eles trabalham 24 horas por dia, porque para além das aulas que eles têm que gravar e participar, eles também têm que exercer outras funções dentro de casa. Então, assim, tem situações que eu costumo dizer pipocou nas redes, pipocaram nas rodinhas de conversa entre WhatsApp. Então, é preciso que a gente entenda isso. Ontem, o professor Lito, que é o presidente da Associação Brasileira de Educação à Distância, também destacou essa questão. E falando sobre a EAD e a possibilidade que se tem. E aí a gente vai, toda vez que vem essa questão de a EAD é a solução, a EAD vai resolver os problemas da educação, é a panaceia, né? Tudo vai ser resolvido agora através da educação à distância, eu me inquieto. Porque a gente sempre discutiu e a gente sempre fortaleceu a educação à distância para ela ser considerada como uma modalidade, e não programas de educação à distância, não aulas remotas. É disso que a gente vai falar. Quando também surgiu essa situação de a educação à distância que é a solução, a educação à distância que é
que é o que vai resolver o problema agora, já que nós não teremos aulas presenciais, me veio à mente basicamente três artigos que são do início dos anos 2000, foi quando eu comecei a trabalhar com a educação à distância, que já tratava disso. E é tão atual, parece que as coisas não modificaram muito. Uma delas é do Wilson Azevedo, que ele publicou um artigo no livro Educação Online, do Marco Silva, e que ele dizia assim, nesse artigo, o título do artigo era o seguinte: como detonar com um projeto de educação online? E aí esse artigo é interessante porque eu só vou elencar 3 tópicos, que é o que as pessoas estão fazendo em relação à educação, à suposta educação à distância que eles pregam que estão fazendo, e não levam em consideração. Se você quer detonar qualquer projeto de educação à distância, primeira coisa, ele diz, ignore a história. Segundo, gaste o máximo do tempo e energia e recursos com tecnologias. Terceiro, antes de pensar em objetivos, pense nos recursos tecnológicos. E aí o outro quarto só que eu coloco. Não se preocupe em preparar alunos e professores psicopedagogicamente para o ambiente online. Então, são 4 itens que devem ser considerados quando se faz um projeto de um curso de educação à distância. Ensino remoto é outra coisa, a gente vai falar mais adiante. Luzenice, diz aí meu tempo, que a gente era quando fala de educação à distância, a gente sempre fala demais. Tá? Recapitulando aqui, pessoal, a gente começou uma conversa com a professora Francineire Macedo, que tem vasta experiência em educação à distância. Ela vai falar um pouco aqui sobre os limiares entre o que é AD, o que é ensino online, fazer um pouco das diferenças, caracterizar muito firmemente o que é educação à distância, no que se aplica. Primeiro ela vai expor um conjunto de ideias e depois a gente vai colher as questões de vocês. Eu estou pedindo a ajuda dos nossos outros colegas, que eles interajam comigo através do Hangout do e-mail do Instituto, porque para eu não ficar mexendo no celular e não falhar aqui a nossa conversa, tá bom? Tem muita gente aí entrando, tem gente de Portugal, aí os nossos associados de Portugal, Camila Andrade, bem-vinda. E, enfim, tem uma galera aí chegando e vai ser bom, vai ser muito bom a gente esclarecer certas questões. Primeiro ela vai expor e depois a gente vai interagir mais, tá bom, galera? É isso, Francineire. Vai. E aí, para além desse artigo do Wilson Azevedo, tem outro artigo também, que assim que eu comecei a fazer os estudos sobre educação à distância, eu li e tive a oportunidade de participar de uma palestra com Roberto Aparici, que é da Universidade Nacional de Educação à Distância da Espanha, e que ele também citava alguns mitos relacionados à educação à distância e o uso das novas tecnologias. E um deles, que ele citou à época, e que é voz corrente, que as pessoas falam muito sobre isso, que ele diz que um dos mitos é que existia uma exposição dizendo que a educação à distância ela era de acesso para todos. Infelizmente não é, por 2 situações. E aí a voz corrente também, em geral a gente fala sobre isso, a educação à distância não é para todos. Por que a educação à distância não é para todos? Existem 2 fatores aí essenciais, principalmente em dias atuais. Primeiro, nem todo mundo tem condições psicopedagógicas de participar de um curso em educação à distância. E quem participa de algum curso de educação à distância sabe muito bem dizer isso. Por quê? Inclusive, a própria legislação federal, ela limita essa participação dos alunos para cursos de educação à distância. Porque existem N elementos relacionados à participação e à efetividade no curso de educação à distância, que são planejamento, tanto para o início do curso, quanto para o desenvolvimento. Planejamento e autonomia de aluno. Isso você não encontra em alunos do ensino fundamental. Se você não encontra em alunos do ensino médio. A não ser que seja um curso específico ou seja algo extraordinário. É muito difícil a gente conseguir esses avanços e esse tal planejamento e autonomia com alunos do ensino superior. Então, por aí a gente já percebe que não é para todos nesse sentido. Outra situação, por que não era para todos, que o Roberto Aparici já destacava nos anos 2000, no início dos anos 2000. É que hoje em dia o reflexo é muito grande.
acesso às tecnologias, acesso à internet. É ilusão nossa achar, e saiu um resultado de uma pesquisa ano passado, somente 59% dos moradores do Maranhão têm um computador em casa. Então, eu não vou muito longe, meus alunos do ensino superior não têm computador em casa. Eles acessam pela internet. E eles têm mais acesso pela internet fora da universidade via dados. E os dados que eles têm não são suficientes para carregar um grande vídeo. Então, por aí a gente já tira que nós já excluímos. E aí, permita-me um parêntese. Nós estamos falando de duas questões que o conjunto das normas que asseguram direito à educação, elas firmam muito claramente. A educação tem que ser universal e, né, e a EAD não é, as condições para a EAD não são universal. E a questão da autonomia, nem todo mundo é autônomo para a EAD. Acho que é isso que você está colocando, né, e a gente faz esse destaque. Porque a educação é universal, mas as pessoas estão sempre vendo, e agora está sendo muito comum isso acontecer, vendo a educação à distância como substitutivo. Não é substitutivo, ela não vai substituir a educação presencial. Quando a gente pega o texto da LDB, que é o artigo 80 da LDB, que cita a educação à distância como programas de educação à distância para serem trabalhados também, e ao mesmo tempo ele fala em educação à distância e ensino à distância, a própria legislação faz bastante confusão em relação a isso. Então, assim, eles disseram que ela não é excludente, no sentido de que ou eu uso a educação à distância ou eu uso o ensino presencial. Não é. Então, ela não é substitutiva da educação presencial. Ela é, sobretudo, alternativa. Ela é uma alternativa, mas uma alternativa planejada em que envolve uma gama de pessoas responsáveis por fazer com que a coisa aconteça. Né? E isso é especialmente importante nesse momento de emergência, né? A gente tem a clareza de que os recursos que a gente utiliza não são substitutivos para a modalidade de ensino presencial, não é isso? Aí vem a outra questão. A EAD, a solução em tempo de emergência, deveria ser a solução se a nossa legislação amparasse bem antes, se as nossas instituições já fomentassem, como a gente vem discutindo e a gente vem há um bom tempo tentando incutir na cabeça dos gestores, que é preciso preparar, capacitar, incluir as tecnologias dentro do ensino presencial, que no futuro próximo a gente não possa ter que fazer essa dicotomia entre educação à distância e educação presencial. Por isso que recente na legislação, a legislação federal, a legislação estadual, abriram 2 precedentes em relação a se trabalhar com programas ou modelos de educação à distância, não necessariamente com a educação à distância. Então, é preciso que a gente faça uma não comparação, mas que a gente perceba as diferenças. A educação à distância, ela pretende um envolvimento muito maior das pessoas em sua preparação. Ela tem um planejamento rigoroso e que, por exemplo, vamos fazer aqui uma comparação rápida, porque a gente, de vez em quando, não tem como correr disso. Uma sala de aula presencial. Quem são os envolvidos, basicamente? Diretamente. O professor, 30, 40 alunos, 25, depende da escola, se pública ou particular. Para você fazer, ou então preparar uma disciplina na modalidade de educação à distância, você envolve por baixo aí 10 pessoas. 10 pessoas que estão ao redor do professor, fazendo com que ele possa produzir essa atividade. Ontem, a matéria que o professor Lito publicou, ele diz justamente isso, ele destaca justamente isso, dessa diferença. A educação remota, o ensino online é diferente da educação à distância. Então, o que as pessoas estão falando que é educação à distância, não é educação à distância. Não é nem educação à distância nos moldes que a própria legislação do MEC propaga. Então, se você observar, e aí a diferença que a gente tem que fazer nesse sentido, eu só queria pegar aqui um texto que eu apaguei aqui agora, para que a gente possa perceber que o que o próprio MEC fala em relação à educação à distância, de que a educação à distância é feita utilizando a mediação entre professores e tecnologia, com
com bastante planejamento, previamente estabelecidos, os recursos, os materiais. Então, vai dizer, uma gama de ações que você deve desenvolver para que a gente possa, de fato, trabalhar a educação à distância. E a educação à distância, ela não é feita do dia para a noite. A educação à distância, ela não pode trabalhar com improvisos, ou seja, emergências. Toda vez que a gente improvisa com a educação à distância, é uma derrota, é uma complicação, porque a gente envolve todo o entorno de pessoas que estão trabalhando na educação à distância, e isso meio que degringola todo o sistema, todo o processo de inclusão de uma disciplina, de realização de uma disciplina ou de um curso. Então, é preciso que a gente perceba essas diferenças. Então, essa legislação estadual e a legislação federal, ela abriu esse precedente. Mas as universidades públicas, elas não entraram nisso, por quê? Porque a própria legislação interna da instituição ia criar um conflito muito grande em relação a isso. Porque a própria legislação nacional não permite que você trabalhe a educação à distância dessa forma emergencial, porque não vai funcionar. Os projetos pedagógicos não estão preparados para isso. As disciplinas não estão preparadas para isso. Os professores também não. Tampouco os alunos. Então, é preciso que a gente repense, e aí a ideia justamente aqui é que as pessoas percebam que a educação à distância não é isso que as pessoas estão fazendo por aí. Tá? É no mínimo ensino remoto, é no mínimo ensino online, e outra coisa, falar que a educação à distância é complementar, ela não é complementar. A gente pode fazer um incremento da educação presencial, fazer um incremento nesses momentos de resguardo em casa, com alguns recursos tecnológicos, mas não vai substituir a educação presencial. Hoje mesmo, uma sobrinha minha me disse assim, tia, eu não aguento mais, eu adoro aula presencial. Eu disse, porque você escolheu, você optou por ter aula presencial. E é isso que acontece. A maioria dos alunos que estão trabalhando online optaram por assistir aula no presencial. Os professores também. Eu vi um lamento aqui de uma professora lá de São Paulo, de uma colega nossa, ela entrando num estado de ansiedade enorme, porque ela não tem como dar conta de um processo. E aí as pessoas, porque agora os pais educam os seus filhos. É preciso fazer a diferença. Existe a educação formal e a educação de família. Os pais não estão preparados para formar os seus filhos em casa, como a escola tem esse papel. E aí os pais estão virando tutores dos alunos. E é preciso outra coisa que se tem em mente, que é uma ambiência que se cria na educação à distância. Existe um ambiente específico para se trabalhar a educação à distância. Recursos específicos para se trabalhar na educação à distância. A casa não é esse ambiente específico para se estudar, da forma como está se estudando, substituindo a educação presencial pela educação à distância. Então, o pai tem que utilizar, o pai tem que utilizar um computador, o aluno tem que utilizar um computador que o pai utiliza, mas utiliza para fazer esse trabalho, porque a vida está toda concentrada em casa. Só recapitulando para quem chegou agora, a gente está conversando com a professora Francineire Macedo, que é especialista, que é mestre em educação à distância, tem vasta experiência, é pioneira aqui na criação da EAD na UEMA, na Univima, agora é professora da UFMA, é nossa associada fundadora, e a gente combinou de fazer primeiro uma explanação e depois a gente interage melhor com as questões que estão sendo colocadas. E aí eu estou esperando também uma ajuda dos colegas que estão aí, a gente teve um atraso, que eu expliquei para quem não estava no início, mudamos de plataforma, e teve chuva, teve queda de internet, teve uma série de imprevistos, e aí por isso a gente veio parar aqui no Instagram. E aí estamos nessa fase em que a professora Francineire está explanando um conjunto de ideias, depois a gente chega com as questões para interagir melhor com ela, tá bom? Diz aí meu tempo, quanto tempo eu ainda tenho? Tá. A gente começou a nossa web, faz 20 e poucos minutos que tu estás falando. Tu tens mais ou menos 10 minutos ainda. Tá. Basicamente, já estou terminando, porque eu estou vendo algumas perguntas aqui, e elas podem gerar mais outras discussões, e a gente vai incrementando a nossa fala diante dos questionamentos que as pessoas estão fazendo.
Então, por exemplo, vamos definir qual é o limiar e quais as diferenças do que é um ensino online, educação à distância, ensino remoto, homeschooling, onde cada coisa está aí, qual é o limite, um usa a ferramenta do outro, TICs nesse meio todo, enfim, tecnologias de informação e comunicação. Qual é o limiar e quais as características para a gente deixar cada coisa no seu lugar? Tá, então eu vou retomar o conceito de educação à distância. Eu peguei o decreto que foi o último de maio de 2017, que o MEC trata a educação à distância como uma modalidade, não como um programa, não como um modelo, não como metodologia. Tá? Você pode utilizar as metodologias, alguns modelos de educação, de trabalhar na educação à distância para se trabalhar até no ensino presencial. Mas o MEC trata a educação à distância como uma modalidade educacional, assim como é a presencial, na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e TICs, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros. E desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos. O que acontece, o que se tem hoje em dia, o que as pessoas estão fazendo, não é educação à distância. Porque a educação à distância não se faz de forma emergencial, como eles estão falando. Se já houvesse uma cultura dentro das instituições, sejam de ensino superior, das instituições de ensino da educação básica, se trabalhar com a tecnologia, com o uso das tecnologias, com mini metodologias ativas que se pode trabalhar na educação presencial, se já houvesse essa cultura, uma capacitação dos professores para saber trabalhar com isso, uma orientação dos alunos para também trabalhar com isso, aí sim, a educação à distância seria essa solução, porque nós já teríamos o pessoal qualificado e todo preparado para isso. Mas, por enquanto, não. O que nós temos são atividades remotas, atividade online, uma carrada de conteúdo que está sendo trabalhado com os alunos, que eles estão recebendo em casa, quando conseguem receber, se tiverem acesso. Os professores sendo demasiadamente explorados, a situação que eu queria dizer, sugados no sentido de se produzir muita aula e muito conteúdo. Exigidos. É justamente isso que a gente está falando. Não se dá ensino em casa. Se não tem essa ambiência para os alunos serem ensinados, imagine se eles vão aprender. E a educação, ela pretende tudo isso, o ensino e a aprendizagem, senão ela não tem sentido. Para a educação infantil, por exemplo, tem pais sobrecarregados com atividades que estão passando para a criança, para receber em casa, quando ele tem internet. Aí eu trago novamente aqui outro autor lá dos anos 2000, que é o Wagner Batista, que ele tem um texto que eu sempre cito esse texto. Em 2000, 2002, ele falava do refinamento da exclusão social, que é se utilizar a internet, a tecnologia ou a educação à distância como solução para essas situações. Os pais, eles não têm essa ambiência, os pais não têm acesso de dados. E aí, assim, eu vou só finalizar aqui minha fala e a gente entra nas questões que eu vi que tem realmente falando sobre cigarro, e a gente pode falar sobre isso, que eu tenho uma experiência que eu já fiz, eu fico testando o cigarro o tempo todo. Eu sei trabalhar com essas tecnologias dentro da universidade. E algumas elas não são possíveis dentro desse sistema. Mas aí eu só queria fazer essa reflexão do que as pessoas estão falando, aí, só para concluir. Educação à distância não é o que estão falando, o que estão fazendo. Educação à distância não é isso. No mínimo, ensino remoto, ou ensino com atividades complementares online, mas simplesmente o ensino. Porque nessa questão do ensino, o que está envolvido nessa questão do ensino? Lembrando que a escola presencial, que os alunos estão acostumados, as pessoas estão acostumadas, ela não é simplesmente só aula. Ela é o relacionamento professor-aluno, por isso que eles escolhem presencial. É relacionamento professor-aluno, é relacionamento aluno-aluno, colega, é pátio, é biblioteca, é todo o ambiente que eles estão acostumados. E é o que está acontecendo, o que eu estou vendo nas redes sociais, que eu estou vendo meus colegas falarem e reclamarem.
é que eles estão passando 2, 3 horas dando aula, falando, entubando de conteúdo os alunos e as pessoas sem terem atividades mais. Eu faço parte de um grupo de pesquisa que a gente estuda justamente o uso das tecnologias nos cursos tanto à distância quanto presencial. E agora eles estão percebendo o drama que é as pessoas dizerem que eles têm que trabalhar à distância quando eles não têm preparo nenhum para isso, e as condições que são oferecidas para isso. E a gente tem um professor meu que é fera na área, que vem trabalhando muito com isso, ele está orientando os colegas a buscarem alternativas para não só conteúdo, mas eu fico me questionando, mas será que isso não é uma imposição da escola? Trabalhar tanto conteúdo com o aluno? E gravar horas e horas de aula? E tem mais outro porém, eu vi alguns professores gravando aulas para serem passados para os alunos, que não são os mesmos professores do presencial. Isso já vai gerar um estranhamento. Então, é outro complicador para essa situação. E aí a questão que eu coloco aqui é, primeiro, que estão fazendo que é educação à distância, não é educação à distância. E essa emergência que eles estão fazendo em relação a essa solução que eles estão criando, na forma de educação online, educação remota, atividades complementares, modelos de educação à distância, vai ser efetivo realmente? O município suspendeu o calendário. E aí a outra polêmica, outra discussão, que ele trouxe as férias para antes. Mas, de qualquer forma, trabalhar a educação à distância e trabalhar a educação infantil com as crianças, com os pais que estão em casa com, às vezes, 2, 3 filhos, como é que funciona? Né? Então, assim, basicamente era isso, era na tentativa de a gente fazer mesmo uma reflexão em relação do que é, de fato, a educação à distância e do que está sendo feito ali agora. Tá? É isso. Certo. Olha, eu vi entrando, a gente também está aprendendo a lidar com essa coisa do diálogo. O meu zap está enlouquecido, eu não tenho a menor condição de olhar ele agora, que está aí falando comigo pelo zap, porque eu estou usando o celular para fazer a transmissão. Eu vi muitos dos nossos colegas entrando aí, pessoal de São Paulo, pessoal de Caxias, os teus colegas de EAD, um grande abraço a todo mundo aí. E tem a Valdirene, que eu não sei se é a nossa colega de Caxias, lá do Centro de Cinema, está falando da sobrecarga dela enquanto mãe, enquanto professora, enquanto aluna de doutorado e nesse cenário de medo que a pandemia nos coloca, né? Então, olha só que cenário é esse, né? Ela, como professora, tem que dar assistência aos alunos, ela, como aluna de doutorado, tem que dar conta da tese dela, e ela, como mãe, dando assistência para a filha. Está dizendo que é o quê? A nossa colega lá de Caxias mesmo. Então, esse é o cenário, por exemplo, de uma sobrecarga de uma mãe que trabalha como educadora, né? É educadora como mãe e ainda está fazendo, se qualificando. O Marcos também, que é professor e é jornalista, fala da sobrecarga de atividades dos alunos. Isso tudo nessa overdose de informação e um encontro com a precariedade de acesso à internet. E a Kátia traz um destaque a mais. Isso tudo se encontrando com a precariedade do serviço público, das escolas públicas, dos sistemas de ensino público, né? Aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Você já falou um pouco, mas aí a gente dá um close, né? Essa sobrecarga, de fato, ela acontece. Está todo mundo reclamando disso, porque a casa não é um ambiente específico para uma educação formal. Vocês estão ouvindo? Deu uma travada aqui. Eu estou te ouvindo. Te ouvindo. A casa, sua residência, não é esse ambiente. Tanto é que, se você observar, quando as pessoas fazem escola particular, elas pegam um cantinho separado para ensinar os alunos. Porque a casa, no momento que a gente vive hoje de confinamento praticamente, a gente não tem condição disso. Primeiro, tem que ver alguns aspectos. Mãe e pai têm outras tarefas dentro de casa. Além das tarefas dentro de casa, eles têm as tarefas de rua que eles trouxeram para dentro de casa. Tem que cuidar dos filhos que ficam em tempo integral com eles. E criança, falando criança, e até adolescente também, eles não têm disciplina dentro de casa nesse sentido. Imagina ter disciplina para estudar. A gente mal consegue isso com nossos alunos do ensino superior. Então, acaba que isso tudo
se volta para um único ambiente que não é propício para se ensinar. Então, por mais que você oriente ou organize seu filho, vai ser complicado. E aquele computador, aí a gente vai destacar a questão do Marco, que ele fala sobre pouco acesso à internet e equipamentos limitados. 59% da população hoje em dia tem computador em casa, um PC de mesa como eu, que faço questão de ter, um desktop. Quando não tem um notebook. Mas a maioria, e eu sempre faço essa pesquisa com os meus alunos, 100% deles acessam a internet via smartphone. Só que estudar por smartphone é a coisa mais horrível que se tem. É ruim de se escrever, é ruim de se ler, é ruim de se resumir. Então, é muito ruim. E, para além disso, nós temos outro problema. Acesso de dados. A gente pensa que as pessoas têm acesso de dados livre, esses pacotes que tem aí, mas tem acesso de dados que termina num dia. Se ele vai rodar um vídeo para ele assistir, acabou. Então, é o refinamento da exclusão social, porque de 2000 para cá, nossos avanços foram poucos, não foram tantos assim em relação a isso, não. Então, acaba que as pessoas ficam excluídas dessas tarefas. E se são 2, 3 alunos de séries diferentes dentro de uma casa? Imagine a situação. Um outro destaque que as pessoas estão questionando aqui é a Elis, que é das nossas, e uma outra pessoa com um perfil chamado Mamatraca. Elas estão colocando a questão da EAD aplicada à educação infantil, né? A gente sabe que um dos pressupostos da EAD é a autonomia, né? E a criança não tem esta autonomia. Então, elas estão especialmente se queixando dessa situação, né, aplicada à educação infantil. Estão perguntando se pode, se não pode, quais os limites e tudo mais. Eu queria que você destacasse um pouco sobre isso. A legislação, ela fala na educação infantil, ela não abre para esse precedente. Ela fala para o ensino fundamental, ela abre precedente, inclusive saiu essa portaria do governo federal, abrindo precedente para você trabalhar modelos de educação à distância, porque a LDB ela prevê essa excepcionalidade. Mas mesmo assim, de forma emergencial, você não consegue. Só destacando aqui que o professor João Batista, que eu até me referi a ele, só não falei o nome, mas agora eu vou falar, ele entrou aqui e disse o seguinte, que a escola acha que os professores devem reproduzir o modelo presencial para a educação à distância. E é essa a questão, que eles estão querendo transferir num tempo emergencial, um tempo recorde, que as pessoas transfiram essa forma de trabalhar a educação do presencial para a distância e querem transferir tudo na modalidade online que se faz no presencial. Não funciona assim, entendeu? Não funciona assim. Então, para a educação infantil, não há esse precedente na legislação e não funciona, porque eles precisam de uma ambiência diferenciada, eles estão em processo de formação, e a gente poderia entrar nas discussões sobre a questão educacional e para aquisição do conhecimento, mas não vamos entrar na questão. Mas quem é pedagogo e trabalha com isso, sabe que as crianças precisam passar por essas etapas presenciais que são essenciais para o desenvolvimento da formação deles. E a distância, fazendo atividadezinha, olhando pelo computador e fazendo, não vai passar de uma atividade complementar, mas não é educação à distância. Eu já tinha notado aqui a questão do professor João, mas você já destacou. A Poliana está aí falando, deve ser professora, a Poliana está, olha, além da questão do acesso, tem a questão do volume, né? Os professores têm volume grande de turmas e por vezes, volume grande de pessoas nas turmas. Então, você tem um efeito exponencial de atividades, né? Tendo que serem adaptadas para essas novas técnicas, né? Vamos dizer assim. Ela está destacando essa questão. E essa questão aí é um dos textos que eu peguei da rede social, de uma colega, ela fazendo um cálculo, que é um negócio assim, eu até desisti de fazer o cálculo, porque eu já fiquei com dó da situação. E as pessoas precisam perceber. Há uma estrutura específica para nós, professores, nós que trabalhamos com a educação à distância, trabalharmos com 200 até 500 alunos. Mas aí nós temos apoio de tutores. E quem está fazendo esse papel de tutor em casa são os professores, os pais, que não têm capacitação e nem condições de fazer esse tipo de trabalho. Então, ela faz um cálculo assim. Eu tenho um total de 21 turmas.
Em tempos comuns, eu gasto mais ou menos 3 dias para montar a aula, prova, exercício e atividades. Mas para conseguir dar aula para 21 turmas, eu fiz 5 anos de curso, mais 5 anos de faculdade, mais 2 pós. Aí ela faz um cálculo aqui que ela diz assim, aí ela reclama primeiro, eu não sou youtuber, não sou blogueirinha, e eu não ganho minha renda fazendo entretenimento virtual para outras pessoas. Que algumas pessoas estão fazendo isso. Porque é extremamente complicado você trabalhar para a educação infantil fundamental e chamar a atenção do aluno e prender ele. Então, você acaba fazendo entretenimento virtual. Ela disse assim, para eu gravar uma aula de 25 minutos para uma turma, eu demoro 1 dia e meio entre gravar e editar. Se eu for fazer ao vivo, eu passo 3 horas e meia para falar com esse aluno. Esse aluno já dormiu, esse aluno já foi ao banheiro, esse aluno já fez uma porção de coisa, menos prestar atenção ou participar das atividades. Então, essa forma de se trabalhar o conteúdo, eu costumo falar essa expressão mesmo, entubar conteúdo nas pessoas, não é uma forma de ensinar efetiva. Formal, que se tem no presencial, jogar para a distância, não funciona. E aí a gente, em face da pandemia, a gente também está lidando com, por exemplo, a medida provisória agora do governo federal, não é isso? O que ela trouxe lá? Os caminhos que ela abriu para que a gente tenha que lidar com esse cenário de pandemia, né? O que foi lá que foi colocado e quais as consequências do que se colocou lá na medida provisória? Tu te apropriaste disso? Teve tempo? Porque todo dia de noite é uma medida provisória, né? Todo dia de noite é uma medida provisória. Então, tu deste conta de acompanhar o que estatuiu esta medida provisória? Acho que é 934. Não, é o que eu tenho em mãos, e é muita leitura mesmo, é muita informação, e eles estão mudando bastante. Do dia 18 de março para cá, já foram publicadas umas 3 portarias ou normativas em relação à educação e a esse momento do coronavírus. A portaria de 18 de março, ela autoriza, que é a 343, ela autoriza em caráter excepcional a substituição de aulas presenciais por aulas do modelo educação à distância. Aí já vê que modelos são esses. Que utilizem tecnologias de informação e comunicação remota em cursos que estavam em andamento. Ora, todos os modelos de educação à distância, eles trabalham com tecnologias de informação e comunicação. Então, já é uma legislação dúbia. A última que saiu, que foi ontem, foi em relação ao calendário. É também bastante dúbia, porque se você não exige os 200 de eletivos, mas continua exigindo as 800 horas letivas de curso, como é que eu vou conseguir fechar isso se eu não tenho obrigação de 200 de eletivos? E os 200 de eletivos já foram, porque tem escola que nunca começou a aula. Então, basicamente, são 2 meses sem aula. Então, a legislação mesmo não está se entendendo em relação a isso. Elas estão abrindo alguns precedentes, mas, assim, de uma forma tão substitutiva e emergencial demais. Entendeu? Complica. Agora, outra questão que eu queria colocar a gente está nesse cenário que ele é fora da casinha total, é um ponto fora da curva. Tudo o que a gente pensa, eu tenho dito que a gente vai ter que reaprender muita coisa. É difícil cenarizar também, porque nós não temos clareza do que vai acontecer daqui a 1 mês, a 2 meses. Esse é um processo que pode durar meses a fio. A gente não tem o menor, né? O que aconteceu na China não necessariamente vai acontecer aqui. Então, por exemplo, a gente vê algumas mudanças que elas não são devidamente pactuadas, que é uma questão que o conjunto normativo federal coloca. Por exemplo, se eu tenho uma mudança de curso nas tratativas, nos processos, nos planos pedagógicos, nas abordagens, isso tem que ser pactuado com todas as partes. Ela não tem que partir de uma medida unilateral, de um conselho, ou do parlamento, ou do poder executivo, né? Então, o Marcos, por exemplo, traz essa questão. Há uma resolução do Conselho Estadual também, né? Claro que ela é tomada numa forma emergencial, mas a gente tem que colocar também que a emergência, ela também tem que prever esse diálogo amplo, né, com quem vai operacionalizar o processo,
pactuar de que forma isso vai se dar, senão a gente vai abrir um campo de medidas unilaterais que efetivamente não vão acontecer a contento, né? Essa é uma outra questão. Essa overdose de providências que estão sendo tomadas e não são devidamente pactuadas, né? E isso justamente causa essa celeuma toda em relação às discussões sobre o que é educação à distância, o que é educação remota, e o que de fato as pessoas vão fazer, o que de fato esses alunos vão aprender. Aí eu vi aqui agora há pouco, estava vendo o chat, e algumas pessoas estavam falando da questão ainda mesmo do Covid dentro de casa e a situação emocional. Nós temos, e aí os pais e as casas, as famílias têm que lidar com a questão da escola, do ensinamento do aluno e a questão psicológica, que é complicada. Então, é preciso ver isso de forma preocupante, porque não cabe só, parece que a responsabilidade toda dessa situação agora é dos professores, que estão mais uma vez sobrecarregados e mais uma vez ainda são super desvalorizados. Então, quer dizer que nós, os professores, temos que resolver todos esses problemas e, pior ainda, a educação à distância, que é uma modalidade que requer planejamento, preparação. E olha que a gente tenta há muito tempo e veja só, os nossos índices com que a gente luta, assim, que nem pegando em chifre de boi mesmo para lutar forte, é com a questão da evasão. Nós temos problemas crassos de evasão na educação à distância e toda a discussão que se tem é nesse sentido de diminuir essa evasão. E não se consegue, ela é muito alta ainda. E olha, são alunos, a maioria do ensino superior, são alunos maduros, com outra faixa etária diferente, tem outra motivação. Imagine a evasão em casa. O Marcos Saldanha, que é professor também do IEMA, está destacando que o calendário do Enem foi mantido, e isso é mais uma coisa que funciona como pressão para o sistema, para os operadores do sistema, para professor, para quem trabalha, para aluno, para pai, enfim, é um conjunto de questões aí que a gente, por vezes, gera grande confusão, mas eu acho que a situação emergencial ela é a mais gritante, porque a saúde mental das pessoas está abalada, né? E ainda tem que lidar com esse conjunto de questões. Esse que eu acho o grande gargalo. Nosso amigo João está fazendo um comentário aí. Tu lês aí enquanto eu vou fazer um comentário aqui. A gente já está chegando na quadra final da nossa conversa. A gente está conversando aqui com a professora Francimere Macedo, que é doutora em Linguística Computacional e mestre em EAD, com vasta experiência nesse campo, e de olho, né, no que está acontecendo também, foram os nossos, isso está acontecendo ao nosso redor, não é nada distante da gente. E no Instituto, por exemplo, é importante que se diga... Você vai clicar no link aqui embaixo. O Instituto é muito aproximado da educação à distância, graças à visão da Francimere. A gente já existe desde 2011, então todos os nossos projetos que envolvem educação, na medida do possível, a gente usa os recursos da educação à distância, a gente tem feito isso, e graças à expertise dela. A gente também aproveita que vocês estão aí para convidá-los a conhecer os nossos projetos na nossa página, maranhãosustentável.org.br. Tudo que a gente faz é com muita responsabilidade, de forma muito autêntica, e tudo isso que a gente está debatendo aqui também é um convite a nós para contribuir com tudo isso, com a superação dos desafios que se impõem nesse momento que como eu disse inicialmente, fora da curva, ninguém tem a menor noção, é um momento de transição e a gente espera contribuir com o nosso tempo, com o nosso engajamento, com as nossas expertises, para, vamos dizer assim, diminuir as nossas dores quando elas vierem, nos dar conforto. Então, eu convido vocês que estão aí a irem lá nas nossas redes, no nosso site maranhãosustentável.org.br, doarem o tempo de vocês, que é a coisa mais preciosa, o engajamento às nossas ações.
Quem não tem tempo, tem dinheiro, pode doar também, lá tem os canais. A gente usa dinheiro aqui com muita responsabilidade, quem nos conhece sabe. E para nós que somos uma associação, o recurso humano é o valor mais interessante. Quando alguém com algum saber notável, com alguma energia criativa, com a sua disposição, soma aos nossos projetos, esse é o nosso principal valor. Então, a gente está aí, nesse momento, interagindo com o pessoal, que manda suas questões, manda suas reflexões. Francimeire, a reflexão do João aí, que você deve ter olhado. 60% das federais recusaram o EAD, mas volta o semestre, vão fazer um semestre em 2 meses. Será que não seria interessante trabalhar parte do conteúdo mediador por tecnologias de informação e comunicação? Acontece assim, eu e o João, a gente vem lutando, né, dentro da Universidade Federal, não, é bem antes disso, a gente já vem lutando para justamente que as instituições e os professores, eles se sensibilizem para essa necessidade de utilizar as tecnologias no ensino presencial. Se nós já tivéssemos toda essa bagagem, essa discussão, essas capacitações, de fato, essa sensibilidade, talvez as universidades federais não precisassem de suspender as suas aulas. E aí, o que vai acontecer, João, não é só nas universidades, não. Isso vai acontecer também nas escolas de ensino médio, porque eles estão colocando essas atividades que os alunos estão em casa, que é um absurdo de conteúdo, e eles ainda vão ter que repor no presencial. Ainda vão ter que fazer a parte presencial, vão fazer avaliação. Olha, aí eu trago novamente a questão do Enem, por exemplo. Não fosse pensando muito. Mas esses alunos não estão estudando. E eu observo que muitos alunos do terceiro ano eles já entram praticamente em cursinhos dentro da escola para fazer o Enem. Os nossos alunos, eles chegam no ensino superior, eles não sabem ler. A leitura que eles têm é fraca, eles não conseguem pegar um artigo e fazer uma leitura. Eles ficam esperando que a gente leia para eles. Isso aí é justamente o que acontece. Para a educação à distância, esse aluno precisa ler, precisa ver imagem, tem que ter o letramento digital, e eles não tem uma prática. Então, a gente tem uma luta, assim, meio que inglória em relação a isso, porque a gente tenta incutir na cabeça das pessoas a necessidade de trabalhar com tecnologias no presencial, para que esse cenário ele tivesse mais favorável, pudesse trabalhar a educação à distância no futuro próximo, não está fazendo essa dicotomia. Aí, se é educação à distância, se é educação presencial. O uso e a capacitação e a possibilidade as pessoas utilizar as tecnologias de sala de aula, presencial ou à distância, ajudaria bastante. Por um momento, o seu áudio baixou um pouco. Não sei baixou? Se foi. Não sei se foi. Melhorou? Não sei se eu estou te ouvindo eu bem, mexendo. Hein? Eu que mexi aqui. Eu não te ouvi muito bem nos últimos minutinhos aí. A gente, olha, pessoal que chegou, alcançou a gente, eu preciso destacar que a gente, a despeito de usar muitas tecnologias, foi pego aqui de surpresa no início. A gente teve queda de acesso à internet, eu tive que mudar de lugar, a transmissão, em princípio, pelo Zoom, a gente tentou pelo Face e finalmente veio para o Instagram, pede desculpas, porque algumas pessoas foram lá no Face, podem não ter Instagram, enfim, e a gente vai dar um jeitinho de recapitular essa conversa, mandar para as pessoas que se inscreveram e tudo mais. As nossas desculpas, porque houve esse atropelo, e no meio do caminho de lá da minha casa para o Instituto, ainda peguei chuva, mas tudo bem, a gente começou com algum atraso, pede as desculpas, já está chegando ao fim aqui da nossa conversa. Tá? Francimeire, os caminhos possíveis, eu queria que você terminasse destacando vamos dizer assim, para a gente não ficar só nessa sensação de que está todo mundo sem eira nem beira, né? Vamos dizer assim, a gente está reconhecendo as dificuldades que a gente tem em função da pandemia. A pandemia, sobretudo, nos traz medo, e o medo é paralisante, né?
Claro que cada um lida com ele de uma forma. Mas aí eu queria que tu concluísses aí, destacando quais os caminhos, inclusive propositivos, né, para que a gente pudesse avançar em pequena escala, por exemplo, vamos olhar para nós como uma associação que pode contribuir, mas também em escala maior, os sistemas públicos, os sistemas privados. Qual é o percurso que a gente tem que fazer para que a gente alcance realmente o que estava, o que é mais próximo do ideal, né? Diga aí. Essa situação que ocorreu agora à tarde, eu estava pensando, foi providencial para o que a gente ia falar aqui. As dificuldades que nós tivemos em conectar, em compartilhar telas, para que a gente pudesse fazer uma interação melhor entre a gente e com todos. E as dificuldades que nós tivemos. Eu trabalho com tecnologia há muito tempo, e alguns de nós também trabalhamos com isso. Mas observem que uma situação como essa, de uma live para se fazer, a gente teve dificuldade. Imagine gente que não tem nenhuma orientação em relação a isso, que não tem nenhuma prática em relação a isso. Aí vem a questão, mas as crianças, os adolescentes adoram, sabem mexer na internet, mas para jogar, mas não para estudar. E aí, como eu disse também no início, eu não vinha trazer aqui uma receita de bolo, não, porque na verdade a gente não tem. A gente sempre tem o destaque que a gente fala em relação à educação à distância e que eu defendo há um bom tempo. Inclusive, nesses últimos meses eu disse que estava me aposentando, que 22 anos de educação à distância, já cumpri minha tarefa, já contribuí bastante, mas aí diante de uma situação dessa eu não pude sair fora dessa questão, né? Então, o que a gente sempre discute e fala é no sentido de conscientizar as pessoas, de evitar que a educação à distância ela sofra mais preconceito do que ela já é.